Boa noite, boa noite. Estamos começando mais uma live espiritual. E vocês já sabem porque é que a gente chama de live espiritual, né, pastor André? É live espiritual porque quem não está na sua igreja agora, porque tem gente que tem igreja, nós sabemos, aí pode fazer um culto virtual com a gente. Sou o pastor Roberto Fonseca, pastora Andréa Silva. Somos casados, somos pastores do Ministério Casa do Oleiro e nós hoje vamos fazer algumas perguntas interessantes para você rever coisas importantíssimas. Satanás existe? Vocês acham, você que está me assistindo agora aqui na própria live ou que vai assistir depois da live, Satanás existe? Ele tem poder? Ele pode agir na vida das pessoas? Você já se perguntou sobre isso? Como é? Se Satanás pode, se ele existe e pode agir na vida das pessoas, como é que isso acontece? E aí vem uma pergunta que vale chave de ouro. E Deus autoriza o mal a agir em nossas vidas? Como podemos nos proteger, pastor André? Então fique aí nessa live, que a gente vai responder tudo isso hoje e você já pode soltar aí os aviãozinhos, chamar pessoas e avisar o seguinte, que essa live vai ficar gravada no nosso canal de YouTube. Vai no nosso canal de YouTube, Ministério Casa do Oleiro, no YouTube. Todas as nossas lives ficam gravadas lá, ok? Então, hoje é a nossa live espiritual e o nosso tema central hoje é as estratégias de Satanás e como vencê-las. É importante, pastor André? O que você acha? Muito importante. Precisamos estar firmados no Senhor para que a gente consiga vencer as estratégias de Satanás, porque ele é astuto. Olha, a pastora que é minha mulher sabe muito bem disso. Eu vivi muitos anos da minha vida não acreditando em Satanás. E hoje, mais do que nunca, eu quero falar sobre ele, tá ok? Então veja só, antes de qualquer coisa, hoje é dia 8 de junho. Dia do pastor e da pastora. Nós queremos parabenizar todos os pastores e todas as pastoras, que agora já está oficializado. Como lei, já existe também a pastora do ponto de vista legal, civil. Não adianta alguém falar que não existe ou existe, já é de lei. Então, dia 8 de junho é o dia da pastora e nós devemos isso a uma grande pastora, professora, advogada, apóstola, que lutou por essa lei e conseguiu fazer com que essa lei fosse aprovada, que é a apóstola Mariângela, do CONF, que é o Conselho de Mulheres, né? Isso é muito interessante. A pastora Andréa faz parte do CONF, não é isso, pastora? Faço sim, então, com muito orgulho. Parabéns, parabéns. E ela, por sinal, a pastora, a apóstola Mariângela, está fazendo aniversário no dia do pastor, no dia da pastora. Parabéns, apóstola. Deus te abençoe, te guarde. Deus te abençoe. Continue te dando força, sabedoria. Pronto, a gente precisa começar mais do que nunca, ainda mais com um tema como esse, estratégia de Satanás e como vencê-las. Precisa começar chamando Deus para estar o melhor. Deus não vai estar mais perto de nós, somos nós que precisamos estar mais perto de Deus, de Jesus Cristo, do Espírito Santo, dessa trindade que nós acreditamos. Então, Senhor nosso Deus, Senhor nosso Pai, o nosso pastor maior. Aqui na terra hoje nós festejamos o dia do pastor, do homem pastor, do servo pastor, do seu servo pastor, meu Pai. Tu confiastes as tuas ovelhas a todos nós pastores. Isso é de grande responsabilidade. Por isso, o pastor maior, não foi à toa que na própria palavra lá no Davi, no Salmos 23, Davi diz: o Senhor é nosso pastor, e sendo nosso pastor, nada há de nos faltar, que traduzido, meu Pai, de forma mais correta, significa: e não sentiremos falta de nada,
porque o Senhor é a nossa completude. Abençoa-nos, protege-nos, faz com que possamos hoje, mais do que nunca, nessa live, meu Pai, dai-nos sabedoria, entendimento, a palavra rema, a palavra necessária, para que as pessoas que aqui vão estar presentes nesta live, ou as pessoas que vão assistir depois, possam entender essa mensagem que é muito... é uma mensagem, meu Pai, que nós acreditamos que ela define uma vida. Precisamos entender quem é o bem e quem é o mal. E o Senhor é o amor, a onipotência, a onisciência. O Senhor é a misericórdia, a bondade. O Senhor é tudo de bom. Que Tu estejas conosco agora e sempre. Amém. Amém. Amém, amém. Amém. Vamos compartilhar é porque não é ensaiado. A palavra de hoje, Efésios 6:11. Pronto. Que diz assim: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as ciladas do diabo. A gente sabe que Satanás é astuto, ele arma mesmo, ele está o tempo todo espreitando, né? Planejando para ele poder alcançar a vítima, uma vítima. E espero, e a gente tem que ficar vigilante para que essa vítima não seja um de nós. Interessante que toda vez que eu ouço Efésios 6:11, eu quero até convidar você que leia, estude Efésios. Leia tudo sobre Efésios. Aliás, leia a palavra toda, mas quando você quiser entender de batalha espiritual, de ação demoníaca, você pode muito bem estudar Efésios. Eu lembro, pastor André, que é como fosse um leão. Porque olha só, hoje assistindo Joyce Meyer, ela diz assim, essa pastora norte-americana: o demônio não é um leão. O leão é da tribo de Judá, o leão é Deus. Jesus, que é o Agora, leão da tribo de ele, Judá. como é um imitador, ele age como um leão, rugindo na esperança de tragar toda e qualquer pessoa, ser humano, que esteja na ignorância, na inexperiência, na inocência, ou quem sabe no erro também. É porque Satanás, ele quer mesmo é o quê? Enfraquecer a gente espiritualmente, né? As ciladas dele é exatamente para isso, para enfraquecer espiritualmente, para que ele possa agir na nossa vida. Perfeito. Vamos lá? Então veja só. A gente tentou fazer uma divisãozinha assim, para não ficar só um falando, o outro falando. A gente vai, de certa forma, interagir. Porque desde o dia que nós aceitamos Cristo, que nos casamos, nós passamos a ser um corpo, um só corpo. Amém. Então a gente está tentando, dentro do possível, essa comunicação também, uma só comunicação. Ó, o primeiro ponto que eu acho de fundamental importância, pastor André, é o seguinte: quem me conhece sabe que eu me tornei cristão exatamente no ano de 2016, de 2016 para 2025, fiz agora 9 anos, certo? 9 anos. Mas eu tenho 63 anos de idade. Quer dizer, antes disso, quando eu acordei para a vida espiritual, eu me tornei um espiritualista. Todos sabem que eu fui por muito tempo, 38 anos, eu fui espírita. E depois eu me converti ao cristianismo, me converti à igreja evangélica. Eu gosto de dizer que eu me converti a Cristo, porque eu vejo muito as igrejas sendo igreja dos homens, religiosamente falando. Mas o que eu quero dizer que é importante é o seguinte: a primeira coisa que eu aprendi antes de conhecer a palavra, antes de conhecer o Evangelho de Jesus, eu aprendi a maior estratégia de guerra que pode existir, pastor André. Vamos lá. Qual é o inimigo mais perigoso? É aquele fortemente armado ou aquele que você não sabe que é seu inimigo?
O que não sabe que é inimigo, porque a gente não sabendo que ele é inimigo, a gente não vai se proteger contra ele. E é um fortemente armado, é o que você não sabe que é seu inimigo, e além de não saber que é seu inimigo, você achar que ele não existe e ele atuar no invisível. Ele atua no invisível mesmo. Na mente também é o que ele vai tentar fazer. Porque quando não for com a gente, ele vai usar pessoas que estejam perto de nós para poder enfraquecer a gente de alguma forma. Então, quando eu tive essa sacada, eu falei, que artimanha! Como é astúcio, ardiloso. Porque a primeira coisa, olha, as seitas, vamos falar assim, as correntes espiritualistas, a primeira coisa que elas pregam é que não existe Satanás. E aí eu lhe pergunto, se Satanás não existe, por que ele é tão citado na palavra e citado por Jesus? Essas mesmas seitas acreditam em Jesus, falam de Jesus, não falam de Jesus como nós falamos, como sendo Jesus Deus, mas acreditam em Jesus, acreditam que Jesus é o Filho de Deus. Mas por que não acreditam que Jesus, quando falava de Satanás, estava se referindo a esse adversário que um dia desejou ser Deus? O inimigo das nossas almas, né? Que ao cair, desafiou Deus dizendo, palavras minhas, lógico, qual é o grande desafio dele? Olha, Satanás, o grande problema de Satanás é quando Deus cria Jesus para ficar ao seu lado e assumir o seu trono, à direita do seu trono. Ele não aceitou isso porque ele queria estar à direita do Pai. Quando ele tenta fazer a conspiração, que nós temos conhecimento que ele tentou fazer, pegou um terço dos anjos celestiais e convenceu para que eles fossem contra Deus, porque todo ser perturbado, todo ser que acha que tem mais poder do que verdadeiramente tem, se perde no seu próprio poder. Orgulho, vaidade, né? E ele se perdeu quando achou que em um determinado momento ele podia ser igual a Deus. Mas aí Deus, com uma só palavra, demonstra o seu poder e faz com que todos caiam. Não foi assim? Quando ele cai, ele assume o mundo, a Terra, o planeta Terra. E ele vem tomar conta da terra. E quando ele vem tomar conta da terra, por isso que a palavra fala, o mundo jaz do maligno. Então, como ele sabe que com a chegada de Adão e Eva, com a criação de Adão e depois de Eva, e com a queda desses dois, que foi em função de uma astúcia, de uma sutileza, de uma cilada do próprio Satanás, porque Satanás instigou Eva. A gente vai trocar algumas ideias já sobre isso. Então, quando ele consegue a queda do homem, porque o homem nasceu para ficar no paraíso. O homem não nasceu para viver esse mundo que nós vivemos. E aí o que é que ele faz? Ele assume uma única missão. Qual o propósito de Satanás? É um só. Matar, tragar. Mas olha roubar, só, aí você traduz isso. O propósito de Satanás é acabar com a salvação de todas as criaturas que se tornaram filhos de Deus através do ato de Jesus, com a crucifixação de Jesus. Quando Jesus vai ao madeiro e sangra, ali Jesus paga por todos nós e nós deixamos de ser criaturas para nos tornarmos filhos. Então, Satanás quer fazer o quê? Ganhar todas as almas para o inferno. Enquanto Jesus quer ganhar todas as almas para a salvação, ele quer para o inferno. Utilizando o quê? Agora fala aí, pastora. O que é que ele quer? Qual é o propósito dele? Mentir. Roubar, matar e destruir. Que está exatamente Vamos repetir, porque olha, você precisa memorizar isso. Matar, roubar e mentir. Mentir e destruir. Agora vejam só. Ele é real e estrategista. Muito. Quando se prega que Satanás não existe,
E ele tenta fazer de tudo para que as pessoas acreditem Isso. que ele não existe, para que tudo fique solto como muita gente está. Então fica aquele jeitinho de tudo bem, é só isto, é só um pouquinho, depois a gente volta a ser o que é só uma mentirinha, é só uma desonestidade, é só um adultériozinho, é só uma traição, é só um crime, ninguém viu, farinha pouca, meu pirão primeiro. Ou seja, essas formas. Eu quero lembrar uma coisa aqui, eu falei de astúcia, sutilezas e disfarces. Lembre de uma coisa, a gente vê um ao outro, não é isso? Ele está no invisível. Exatamente. Ele pode estar, eu espero que não, mas ele pode estar do teu lado agora, observando você, e ao te observar, como nós somos muito transparentes, a gente não sustenta muita coisa quando estamos sozinhos. Vou fazer algumas perguntas. Mas quando a gente fala, quando a pessoa não acredita que o mundo espiritual, ele é ao vivo, ele é a cores, ele existe, o mal existe, a gente, quando não acredita que ele não existe, a gente não se prepara contra ele. Não vigia, não ora, não vigia. Mas quando a gente tem que saber quem é o nosso inimigo, o inimigo das nossas almas. Qual o objetivo que ele tem. Para que a gente se fortaleça no Senhor e possa resistir a ele. Por isso que a minha pergunta ia ser: quem é você no banheiro quando está sozinho, sozinha? Quem é você quando está na hora de dormir, com travesseiro ou terapia, um travesseirozinho? O que você pensa? Ali a gente se revela. Por isso que eu ouvi uma vez numa pregação, esqueci o nome do pastor agora, que ele dizia o seguinte, que a nossa missão como cristão não acaba no banheiro, não acaba quando estamos sozinhos, não acaba quando estamos dirigindo, não acaba ao acordar até a hora de dormir. A única trégua para a nossa missão como cristão é quando estamos dormindo. Mas acordou, o nosso ministério começa. O nosso ministério primeiro é em nossa casa. Principalmente assim. Então vamos lá. Ele utiliza da palavra. Ou seja, será que todo mundo que fala de Deus está só com Deus? Não. Então, quando você disser assim, eu tenho garantia que fulano é de Deus, porque ele usa muito da palavra, isto não é garantia. Porque demônio também utilizou da palavra quando esteve tentando Jesus no deserto. Ah, você quer dizer então que eu tenho que ficar com medo das pessoas que falam de Deus? Não. Conhecereis as árvores pelos seus frutos. Tem que ter coerência comportamental. O que falo com o que faço. E principalmente quando expresso o que penso. E principalmente conhecer a verdade, porque a verdade vos libertará. E a verdade está na palavra do Senhor. Então a gente tem o pastor que vai estar pregando, mas o que o seu pastor fala, vai na palavra e lê e ora e vê se o que ele está dizendo realmente está em congruência com a palavra do Senhor. Eu costumo dizer, pastora, que não é minha, eu não descobri isso eu aprendi. Quem aceita Cristo, que não é só levantar a mão, em espírito e verdade, quem aceita Cristo, não pode continuar o mesmo. Se a pessoa está pregando Jesus, mas você não vê nenhuma mudança, significa que esta palavra possivelmente está da boca para fora. É um informador, é um intelectual, é um ator. Agora, se você vê uma pessoa que pode estar falando com todos os erros de português, porque não é a intelectualidade que define o bom cristão. É o coração que define o bom cristão. Então, quando você conhece uma pessoa, que a pessoa diz assim, poxa, fulano, rapaz, depois que se meteu com esses crentes, tem gente que fala assim, virou outro homem. Opa, sinceridade. Se foi para o bem, sinceridade. Eu vou dizer uma coisa para vocês, que eu amo quando isso acontece. Quando eu encontro pessoas de antigamente da minha história, e que dizem assim, velho,
Você pirou. Que feitiço foi esse? Eu falo, não é feitiço não, porque Jesus não faz feitiço. Ou seja, percebe em mim mudanças. Então isso significa que Jesus entrou e que precisa entrar mais ainda, é óbvio. Então, outra coisa. Se uma pessoa faz milagres em nome de Jesus, está com Jesus, não garanto. Não garanto, porque existem milagres que são produzidos pelo próprio Satanás. Então não vá correr atrás de milagre. Não vá correr atrás de pregação bonita. Outra, mas a pregação foi bonita, sim, lhe encheu, lhe preencheu. Uma pregação bonita, você é capaz de sair dessa pregação e falar assim, aprendi isso, vou rever aquilo, fazer uma metanoia. Tem que ter mudança, né? Exatamente. Outra coisa, quem faz revelação está com Cristo, está com o Espírito Santo? Não necessariamente. Satanás também pratica as revelações. Agora eu lhe pergunto, por que você precisa tanto de revelações, pastora? A revelação já é a própria palavra. Pronto, pastora, 10. Não tem o que buscar em outro, porque o Senhor, Ele está aqui presente, Ele é o autor e Ele está presente Autor e consumador, redentor, transformador. Então, a gente vai ler, vai degustar isso aqui, a palavra, e o Senhor vai nos revelar. É através da palavra que Ele se revela. O que eu acho interessante é o seguinte, existe papas revelações, caça revelações. Existem pessoas que um liga para o outro e fala assim, eu estou dizendo isso porque já ligaram para mim falando isso. Assim, eu conheci, tem um pregador não sei aonde, ele diz o seu CPF, ele diz a sua identidade. Para quê? O que é isso? O que é que vai muda? Mudar. O que é que você muda? Qual a transformação que isto existe na tua vida? O fato de alguém descobrir qual é o meu CPF, apesar de que se botar meu nome na internet, vai chegar meu CPF, viu gente? Uma pessoa souber meu nome e for na internet e botar meu nome completo, aparece meu CPF, aparece tudo. Porque o Google anota todas as informações que nós colocamos, todas as fotos, tudo que escrevemos, todas as mensagens, todos os áudios estão. Então vejam só. Outra coisa, cura. Está tendo muita cura naquela igreja, está tendo muita cura com aquele profeta. Quem disse que cura significa a presença do Espírito Santo? Pode ser. Eu estou dizendo o seguinte, é religiosidade quem vive atrás de palavra bonita, milagre, revelações, cura. Ou então que diz assim, fulano depois que esteve naquela igreja começou a ter progresso financeiro e progresso material. Quem garante que isso significa presença de Deus? Porque veja só, a proposta do cristianismo é que nós tenhamos progresso material, financeiro. É essa a proposta? Não. A proposta é de salvação. Agora, lógico, que nós não vamos querer passar fome, né, gente? Então, é importante e nós precisamos entender o seguinte. O Satanás, ele não tem 2 chifres. Ele vem bonitinho. Ele não tem tridente. Ele não cheira enxofre. Ele não fede. Ele não é um bicho. Ele pode aparecer para você, mulher, como o homem que você considera esteticamente ideal. Vamos lá. Você diz assim, eu sinto a maior atração por um negro de 2 metros, forte, com dentes grandes e brancos. E Satanás se manifestar para você assim. Ou então o cara diz assim, eu gosto de uma mulher loira, dos olhos azuis, corpo de violão, e Satanás se manifestar como uma mulher loira dos olhos azuis. Para mim, o princípio do sucesso, vamos dizer, é elite, e Satanás lhe instigar, ele se manifestar através da elite. Então ele vai lhe buscar através dos seus interesses. Ele é sensível. E como é que é a melhor forma dele atuar? É a segunda Pedro. Na mente, pensamentos negativos,
recorrentes. Olha, a maioria das pessoas que me acompanham sabem disso, que eu sou psicólogo. Não existe pensamento negativo que venha de Deus. Anote isso, escreva isso, bote no mural. Todos os meus pensamentos negativos não são de Deus, não são de Jesus, não são do Espírito Santo, não é de nenhum anjo da legião de Deus. Deus não trabalha com culpa. Deus não trabalha ali instigando, fazendo com que você olhe para o passado. Tudo isto é obra do inimigo, de Satanás. E ele sabe quando ele instiga a gente, você não pode, você não é capaz, você não merece, você é sujo, você é suja, você é isso. Ele é um acusador e ele sabe como acusa você. Ele vem também pelas divisões, um pensamento. Olha, se você receber uma orientação, pode ser do pastor mais famoso do mundo. Se ele lhe deu uma orientação e tem divisão, vai causar uma divisão, não é coisa de Deus. Não é coisa de Deus. Outra coisa que eu anotei aqui, tentações sutis e progressivas, que eu vou passar agora para a pastora Andréa falar uma segunda parte aqui importantíssima. Não sai daí não, olha só. Tentações sutis e progressivas é o seguinte. Ele sabe que você segue um princípio de honestidade, justiça, de bom caráter, um exemplo. Ele sabe que eu não vou trair minha mulher, que eu não vou dar ousadia a outras mulheres, que eu não estou de olho em rabo de saia de outras mulheres. Aí ele fica me analisando, e aí ele começa a colocar pessoas, homens perto de mim, de preferência até que eu admire. E esses homens perto de mim começam a olhar rabo de saia, começam a fazer comentários sobre mulheres. E se eu não souber me posicionar, é capaz de dizer assim, Roberto, tô com um esqueminha aí legal, tem duas, topa aí. Eu falo, peraí, aí não é assim e tal, conversa, explico. Qual é, rapaz? Até você, rapaz, todo mundo faz isso hoje. Nós homens somos assim, somos muitos carnais, somos muito sexuais. E ele tá ali. Aí, de repente, o amigo vem, pega o celular, um filme erótico, uma fotografia erótica, ou lhe manda enfim, aí ele vem e joga uma ideia erótica. Isso é sutil. Aí você olhou, o fato de ser um pastor, o fato de ser cristão, lógico, pastor cristão, o fato de ser um homem ético, de ter princípio, de não trair minha mulher, tudo, não me impede de saber que é uma mulher que está em posições eróticas e que isso pode mexer comigo? Pode. Como pode mexer com uma mulher, pode mexer com um homem? Pode. Por isso que vigiai e orai para não cair em tentações. O que é que acontece? Aí você nega. Aí ele vai botando aos poucos, quando você menos espera, tem um mulherão na tua frente, e dizendo que você é lindo, que você é maravilhoso, onde você estava no mundo que eu nunca te vi, que eu nunca te encontrei. Ela não vê sua barriga, ela não vê sua careca, ela não vê que você é velho. Você passou a ser um garotão, passou a ser, meu Deus, He-Man. Cuidado. Fala aí, pastora. Por isso que em 2 Pedro 5:8 fala assim, ó. Sede sóbrios. As estratégias. O que é sóbrio? Equilibrado, atento. Vigiai, sede sóbrio, vigiai. Está vigilante todo o tempo, vigiai. O diabo, que é o vosso adversário, anda em derredor como um leão, ruge. Como um leão, ele ruge, mas ele não é um leão. Procurando alguém para tragar. Então, se a gente diz que ele está procurando alguém para tragar, a gente diz não. A Bíblia diz que ele está procurando alguém para tragar, é porque ele não pode atacar ou pegar qualquer pessoa. Então, que a gente esteja vigilante e sóbrio para que não seja a gente. Então, a gente tem que fazer o quê? Orar, vigiar, para que ele não faça as artimanhas, as artimanhas dele contra nós. Então, por isso que precisamos ficar vigilantes. Não perca não, porque isso é importante.
O rapaz fez um trabalho de feitiçaria para derrubar uma pessoa, né? Complicar a vida de uma pessoa. E aí a pessoa que ia fazer o mal foi acompanhada pelo inimigo, pelo Satanás. Existem vários demônios, tá? Existe um líder, mas existem vários, existe uma hierarquia. O que é que acontece? Diz que quando ele chegou na porta do endereço, o cara começou a travar. O demônio disse a ele, sabe o quê? A gente não pode ter acesso a essa casa. Essa casa é de um crente. Agora eu quero fazer uma ressalva. Esse crente, não é porque ele era crente, é porque esse crente era crente em espírito e verdade. O que é espírito e verdade? Conhecedor da palavra, estuda a palavra, medita sobre a palavra, se esforça para cumprir, ser obediente a Deus. Aí que acontecer. E com isso aí o Espírito Santo protege. Vamos lá, pastora. Quando eu estava falando sobre ele procurar alguém, é que a própria Bíblia diz para a gente resistir a ele e ele fugir de nós. E assim, muitas vezes os nossos próprios pensamentos é que dão lugar. Ele vem, como o pastor falou, ele vem, sopra ali, ele usa alguém que está próximo, usa um amigo, ou uma foto, alguma coisa que chega para você, que é para ele te tirar da presença do Senhor. Ele age dessa forma. Espiritualmente falando, ele vai querer te enfraquecer de alguma coisa para que ele possa agir. Então, esses pensamentos negativos que a gente tem, ou que alguém chega, sabe quando você está passando por uma situação e aí você age baseado na palavra e diz, Senhor, esse pensamento não é meu, esse pensamento não é teu, toma minha mente nas tuas mãos. E aí, mesmo assim, ele vai usar outra pessoa, às vezes até alguém de pertinho, um parente, um amigo, um irmão, qualquer que seja, uma pessoa no seu trabalho, para poder reforçar aquela palavra negativa que você, há um tempo atrás, há um dia atrás, há um momento atrás, você repreendeu. Ele não desiste. Ele vai tentar de todas as formas, porque ele não vai desistir. O destino dele já está traçado. Ele já sabe qual é o final dele. Ele já perdeu, ele é um perdedor. Então, em quem é que ele vai investir? Principalmente nos cristãos. Por que os cristãos são tão atacados? Porque se a pessoa já fez essa aliança, ele levantou a mão, ele está ali dizendo, Senhor, eu quero ser um imitador teu, Senhor, eu quero te seguir, eu quero te obedecer. Ele vai preferir quem? Um que já está no mundo, já está de certa forma agindo com a orientação dele, ou alguém que está ali tentando e buscando verdadeiramente seguir ao Senhor. Então, nós seremos os principais alvos. Por isso, precisamos estar sóbrios, vigiar, para que a gente possa fugir do ataque do diabo. Nós cristãos, toda vez que eu falo nós cristãos, eu estou me referindo a cristãos que têm propósito, princípio, cristãos que estão na linha reta, né? Com isso eu não estou dizendo que são perfeitos, tá, gente? Não tem nenhum cristão perfeito. Eu também cometo meus erros, eu tenho minhas fraquezas e que eu luto todos os dias pedindo a Jesus. Eu sempre oro, Senhor, misericórdia, Senhor, tem piedade de mim, Senhor, me perdoa. E é exatamente por isso que Cristo está perto de mim, porque Ele sabe que eu estou sendo sincero. Uma outra coisa é a questão, onde é que ele age bastante? No orgulho, na mágoa, no ressentimento. Então, nós que somos cristãos, na culpa, a gente vai de alguma forma, algum momento se deparar com essa situação. O que é que a gente precisa fazer? A gente precisa entender que a gente está passando por aquilo. E se a gente estiver vigilante, a gente vai entender, opa, tá querendo me pegar pela culpa, tá querendo me pegar pela mágoa de alguém que me disse algo que me feriu. Então você não pode ir por aí, você tem que ficar atento. Tem um pensamento agora aqui interessante, que o demônio é o pai do passado e o Cristo é o pai do futuro. Que observe, o demônio é um acusador, ele está sempre dizendo que você não está em condições, ou que ele você vai não agir merece. sempre na mente, né? E Jesus, olha gente, eu sou apaixonado por Jesus. Jesus olhou para mim antes de eu aceitá-lo, porque ele que me achou, eu não achei Jesus. Eu não encontrei Jesus, foi Jesus que me encontrou. Quando ele me encontrou, eu era o quê? Barro
Que barro? Era lama. Barro é quando já está melhorzinho. Então ele me encontrou, eu era lama, que iria com o tempo me tornar barro, para ele me trabalhar e eu virar vaso, né assim? Quando Jesus olhou para mim, eu lama, ele já viu o barro que eu iria o vaso que eu iria me transformar. Por isso que Jesus é o Pai do futuro, é o Pai do sucesso, é o Pai da salvação, é o Pai da redenção, é o Pai da metanoia. Já Satanás é como, você esqueceu quem você era? É, sempre Você lembrando não merece o passado. coisa nenhuma, você é o imundo, Olha você o que é um você podre, fez. olha o que você fez, você não tem fé coisa nenhuma, prove sua fé, tá duvidando, né? É sempre assim, no bullying. Olha, o maior bullyingador do mundo é Satanás, fica fazendo o maior bullying. Veja só, como eu estava dizendo naquela hora, é o seguinte, quando nós nos tornamos cristãos, eu não quero falar crente, eu quero falar cristãos, seguindo Cristo, nós acendemos uma luz e passamos a nos tornar, ter o propósito do ide e levai a todas as criaturas a palavra que salva, que é a palavra de Jesus. Concorda? Dá um alô aí, dá um sinalzinho aí que você concorda aí, bota um coraçãozinho, alguma coisa aí, para a gente ver se você concorda. Então, quando você acende a luz com o cristianismo, muito bem com o cristianismo, Satanás toma verdade, louvado seja Deus Todo-Poderoso, exatamente, exatamente. Então, veja só, quando a gente acende essa luz, passou a ser alvo de Satanás. Por que alvo de Satanás? Porque a gente vai tirar o alimento dele. Nós vamos destruir o brinquedo dele. Nós vamos destruir essas pessoas que estão com ele. Antes de eu aceitar Cristo, quando eu digo aceitar Cristo, é abrir meu coração para ele, aceitar o Espírito Santo e me converter, eu era dele. Quem não está com Cristo, está sem Cristo. Ó, quem não está com Cristo, não pense que isso é exagero não, gente. Está em cima do muro. Quem não está com Cristo, está com o inimigo. De alguma forma você faz parte do sistema demoníaco. Mesmo com saúde, entre aspas, mesmo com a relativa paz. Será que é paz mesmo, entre aspas? Porque geralmente essa paz que as pessoas que estão no mundo falam de uma paz em função do mundo que desfrutam. Porque não conhece a verdadeira paz, que excede todo o entendimento. Agora sacou tudo. Não então conhece. A gente precisa ficar atento. Mais estratégias? Falar sobre João 10:10, que fala assim, ó: o ladrão vem somente para matar, roubar e destruir, que foi o que a gente começou. Eu vim para que tenham vida e tenham vida em abundância. Aí você vê o contraste do agir de Deus e do agir de Satanás. Deus como bom pastor, Satanás como destruidor, salteador e ladrão que ele é. Ladrão da nossa paz, ladrão da nossa alegria. E a própria palavra de Deus diz que a alegria do Senhor é a nossa força. A gente não pode deixar de forma alguma, a gente tem que ficar vigilante para que isso não aconteça. Que ele, mesmo que com nós que somos cristãos, que em Cristo somos mais do que vencedores. Tem que ser todo o tempo vigilante. E ele não quer que você aprenda isso. A vigilância tem que ser constante. Constante. Se você aprender que em Cristo somos mais que vencedores, você dá uma arrancada. E outra coisa que você vai pensar assim, vencedor, como eu estou hoje, sem dinheiro, às vezes não estou morando onde eu quero morar, não desfruto do que quero, não viajo mais, não posso estar comendo fora. Aí começa, estou sem carro, aí você observa só coisas materiais. É porque muita gente não entende o que é a vida em abundância. Que ele diz que vai dar vida e vida em abundância. Vida em abundância é muito mais do que tudo isso que o pastor falou. Sim, mas quem é a vida? A vida em abundância. O próprio Onde Senhor, está a vida? No próprio Senhor. E a vida em abundância é o espiritualmente que ele está falando da eternidade. Sim. E não de tudo que a gente vai poder conseguir somente aqui na Terra. Ele não fala disso. Ele fala que a gente aqui pode viver uma vida boa, uma vida confortável, uma vida tranquila. Podemos.
Mas ele está nos dizendo que ele veio aqui, ó, o ladrão vem somente para matar, roubar e destruir. Eu, o Senhor, ele veio para que tenha vida e tenha vida em abundância, a vida espiritual, a vida eterna. E nos alertou, eu não lembro agora qual foi o verso, de repente vocês aí podem me ajudar. No mundo tereis aflições. Eu venci o mundo. Ou seja, porque ele também nos disse que nós poderíamos fazer igual ou mais do que ele. Que nós comentamos na outra live, que por sinal está no nosso Mas canal. Mas aí vem Satanás de novo e quer fazer o quê? Roubar a nossa paz, a nossa esperança, destruir os nossos propósitos, sempre colocando coisas negativas, palavras negativas e afirmando que nós não somos nada disso. Enquanto o Senhor diz que é pra gente ser imitador dele, seguir. Aqui, ó, não será tão tranquilo porque o cão persegue o cristão. Persegue. Virou poesia, Com certeza. É verdade. Mas olha... Vai sempre usar um ressentimento, uma mágoa, qualquer coisa para estar futucando a gente. Satanás não persegue quem está reproduzindo o propósito dele. O que ele quer, Os cãos júniors do mundo, os cãos júnior do mundo, os que estão perdidos, os que estão perdidos e levando outras pessoas. Isso a gente encontra também dentro da igreja evangélica, tá? Eu vou falar de onde eu estou envolvido. A gente está vendo muito pregadores aí que a gente precisa orar por eles, principalmente esses que estão vivendo à custa de pregação, cobrando e cobrando e cobrando. Então vejam só, mais alguma coisa para eu passar para o meu ponto? Rapidinho, só para falar sobre Satanás ainda, sobre a questão da dúvida, que ele sempre vai colocar dúvida. E quando ele coloca dúvida na gente, aí tudo fica fácil para ele agir. Né? Quando ele consegue colocar essa dúvida na gente, a gente perde o poder. Sabe qual é esse poder? Poder de agir. Porque quando ele coloca uma dúvida na nossa cabeça, pronto, aí você tá ali, ó, preparada para ir, sei lá, vou falar assim, de um emprego. Você vai fazer uma entrevista. Aí Satanás vem com aquela dúvida: mas você não é capacitada para essa vaga. Você não é a pessoa ideal para essa vaga. Colocou a dúvida, pronto. Ele já ali começou a trabalhar dentro de você. Você vai chegar lá na entrevista de emprego cabisbaixa, triste, não vai passar segurança para a pessoa que está te entrevistando. Isso é só um exemplo. Mas ele vai agir assim na nossa vida em todas as áreas. Ele vai colocar sempre a dúvida, a mágoa, o ressentimento, o isolamento. Ele vai colocar, vai te dizer assim: olha, ninguém gosta de você. Você não é importante para ninguém. Tá vendo como você exclusão. Passa e ninguém te percebe? Você nem... Hoje eu vi uma reportagem que fala, essa eu nem dividi com o pastor. Uma pessoa que morreu e ficou 42 anos sem ninguém saber que ela tinha morrido. Isso aconteceu em um país aí, eu não me lembro agora qual. Por que aconteceu isso? Essa pessoa vivia isolada. Imagine que a cena, quando as pessoas da prefeitura, eu acho que o imóvel dela estava devendo muito, eu creio que lá também seja IPTU, né? E aí foram lá. Destruída, né? Tudo. Foram lá no apartamento para ver. Lisiane Madureira disse que viu. Aí diz que 42 anos depois encontraram a mulher no sofá, no mesmo lugar. Meio que mumificada, né? Porque acho que a temperatura era propícia para que não houvesse uma degeneração total. E aí diz que estava lá a xícara no mesmo lugar, tudo no mesmo lugar. 42 anos, ninguém procurou por essa mulher. Olha o que é que deveria ter na cabeça dela. Que grau de isolamento foi esse? O que foi que eu creio, né? Eu penso dessa forma. Isso é meu pensamento, tá, gente? O que é que Satanás não trabalhou para que essa mulher vivesse tão isolada e ela se sentisse assim? Ninguém procurou, ninguém da família, nenhum amigo sentiu falta dessa pessoa? Se assim, isso para mim é algo que é um planejamento certinho de Satanás. Ele quer destruir a família. Ele quer destruir a família, ele quer isolar, ele quer colocar intriga, ele quer colocar ressentimento, quer colocar mágoa e fazer com que você pense assim: eu não sou importante, ninguém nem me chamou para tal festa. Não vou não. As relações são solúveis,
As relações são aerosóis, as relações são líquidas, as relações hoje, a pessoa se relaciona com outra pessoa e não sabe o que é que tem. Eu pergunto no consultório assim, você é o que dele? Você é o que dela? Não sei. Não sei. Como não sabe? Não sei, eu estou querendo saber ainda. Outra coisa, não gera intimidade, responsabilidade, respeito. Outra coisa, está se querendo acabar com procriação. Essa coisa de todo mundo pode tudo e pode tudo o que pensa que é. Ou seja, sem definições de papéis. Como é que uma estrutura psíquica sobrevive sem definições de papéis? Numa sociedade, para se estabelecer, é preciso definições de papéis. E aí eu botei até aqui para falar o seguinte, você falou que Satanás atua muito na dúvida. Você sabe qual é uma das maiores psicopatologias mundiais? Neurose. E a base da neurose é a dúvida. Observe que coisa propícia. Os neuróticos, apesar de que para Freud era melhor ser neurótico do que psicótico, mas não vamos entrar nesse detalhe. A neurose, a base da neurose é a dúvida. E ele trabalha com requinte, com sutileza, com dúvida. Ele está sempre, está em dúvida, ore, busque a palavra. Porque, por exemplo, como estratégia, pastor André, tem aqui dizendo, como é que nós vamos resistir as ciladas de Satanás? Imagine. Veja só, estamos em Efésios. Fala aqui, o cinto da verdade. Com o cinto da verdade significa o quê? Onde é que está a verdade? Pare para pensar. Cristo, palavra, no mundo que nós vivemos hoje, a verdade está em mim? Não. A verdade está em pastor André? Não. A verdade está em minha mãe, meu pai, meu filho, meus irmãos, meus amores, outros pastores. A verdade está em algum homem? Não. Porque as pessoas mudam. As pessoas precisam estabelecer princípios. As pessoas precisam ter norte. E a melhor forma de princípios e norte é em cima de quem? É na direção de quem? De onde eu estou, para onde eu olho, eu vejo o quem? Eu prefiro ver Cristo. Que Cristo é caminho, verdade e vida. Tudo que Satanás tenta destruir. Ele tenta acabar com seus princípios para acabar com seus planos e caminhos. Ele tenta colocar muita coisa na nossa cabeça distorcida para acabar com a nossa saúde, a nossa vida. E ele tenta confundir tudo isso para que não tenhamos verdade. Se nós não temos a nossa própria verdade, a gente precisa buscar a verdade fora de nós. E a verdade fora de nós está dentro. Ih! Confundiu. Entra na metafísica. A sua verdade que está fora de você está dentro, sabe por quê? Porque não é sua. É Espírito Santo, fonte de água viva dentro de você. Então aí está correndo atrás do mundo e a coisa está dentro de nós. Está dentro de nós como? Quando você começa a estudar a palavra, que você se encaixa, conecta melhor com o Espírito Santo, a fonte de água viva que está dentro de você abunda. E tira a sede. Tira a sede, que sede? Sede do mundo. Então, cinto da verdade, couraça da justiça. Viver em retidão. Né? Gente, couraça da justiça é se esforçar para viver no caminho reto. Deixa de jeitinho brasileiro, lei do Gerson, o meu primeiro. Eu entendo, juro. Eu entendo porque eu me baseio muito. Olha, quando eu tento avaliar as pessoas, eu tomo como ponto de referência a mim mesmo, minhas dificuldades. Nós temos fortes tendências, principalmente com esse mundo, essa cultura do jeito que está, da gente buscar facilidades. Nós temos essas tendências. Mas olha, essas tendências nos tiram do caminho que nos levará à vida e à verdade. Outra coisa, o evangelho da paz nos pés. O que é o evangelho da paz nos pés? Os pés, sustentáculo. O evangelho que me dá paz para eu caminhar, fazer um caminho no meu propósito. Qual é o seu propósito?
Tire as coisas do mundo. Agora aqui é uma live espiritual. Qual o seu propósito, pastor André? Qual o seu propósito, pastor Roberto? Qual o seu propósito, vocês que estão aí agora nos assistindo? Qual o seu propósito espiritual? A gente tem que focar nele. Não vai esquecer do material, lógico. Você pai, você mãe, você tia, você amor, você professora, você psicólogo, nutricionista, lógico, existe isso também. Mas se a gente só viver em função desse, a gente se acaba. Escudo da fé, para combatermos os dardos inflamados. Do inimigo. Você sabe o que são dardos? Sabe aquela brincadeirinha de jogar dardo? Que pim! O demônio faz assim, ó, dele para você. Ele pensa e joga na tua mente tudo que nós falamos aqui, dúvida, insegurança, medo, não merecimento. Gente, não merecimento, é impressionante. Ele encontra uma casa aberta para o não merecimento. Está na hora de procurar, dona Lisiane, saber qual o seu propósito, porque o seu propósito não é baseado no que você sente. Se eu for criar o meu propósito em cima do que eu sinto, eu não ando 1 metro. O meu propósito é baseado em Cristo. E o propósito baseado em Cristo, Lisiane? Lisiane. Eu creio assim, Lisiane, que quando a gente busca Ele, a gente busca estar na presença dEle. A gente busca, porque é o tempo todo, é uma constância, tem que ser assim. Para que a gente possa estar na presença, aí depois quando você consegue isso, aí você tem que fazer o que ele diz aqui na palavra. Porque não fica para mim e para o pastor Roberto que é para pregar a palavra, não. É para mim, para ele, para você, para todos que estão aí na live. Ele é uma ordenança. Ide pregar o evangelho a todas as criaturas, porque ele quer usar a mim, ao pastor e a você. Porque tem muitas pessoas aí no mundo sedentas. E essas pessoas estão sendo abduzidas, sendo utilizadas para influenciar negativamente. Então nós precisamos influenciar positivamente essas pessoas. Imagina. Que estão necessitando. Pastora, veja a família. Veja como os casais se relacionam. Veja as pessoas agora que estão virando bicho. Ontem eu vi. Veja os bonecos. Eu vi coelho, eu vi rato ontem. Reborns. Veja como é que está o mundo das drogas. O mundo da liberação sexual. O que é que estão fazendo com nossas crianças? Não é torná-las alienadas, mas é preciso respeitar cada fase cognitiva. Veja como é que está o mundo, como é que a rede social está, como é que a família está. Então eu lhe pergunto, o único propósito a você se estabelecer em Cristo. Cristo, nós precisamos nos tornar cópias de Cristo. Mas como é que eu posso ser cópia de Cristo, sendo quem eu sou? Calma. Você tem dentro de você uma fonte de água viva, que na medida que você usa da sinceridade e conversa com o Espírito Santo, arrependimento, pedindo a Ele através do arrependei-vos e crede no Evangelho, um arrependimento perfeito. Confessar para Ele, não voltar a repetir aquele mesmo erro. Ele vai lhe colocar jogar tudo lá, no propósito, vai te colocar no propósito. Vamos seguir. Capacete da salvação. Sabe o que em Efésios está o alerta para capacete da salvação? A mente. Compre Batalhas Mentais de Joyce Meyer. Eu acho que isso é o livro Batalhas Mentais, uma coisa assim, de Joyce Meyer. Fantástico. Olha, a mente. As pessoas pensam que o demônio atua no coração. É na mente. É na mente. A mente faz mais estrago. A mente faz... Olha, o coração está movido por uma mente em desequilíbrio. A gente pensa uma coisa negativa, o coração dispara. Então, a mente é a sede onde ele mexendo, ele tumultua a nossa vida. Com certeza. Então, capacete da salvação, e tem a espada do Espírito, que eu quero, a minha parte aqui eu começo a terminar agora é essa, ou seja, o que é a espada do Espírito?
é o contato com a palavra de Deus ativamente. Quando eu vou pregar, eu digo assim para as pessoas: peguem sua espada. Estão com as espadas na mão? Vamos amolar nossa espada. O que é amolar nossa espada? Estudar a espada, falar sobre a espada. Gente, eu vou passar para a pastora Andréa também agora. Olha só. Sem Cristo é Cristo, palavra. Porque aqui Cristo fala comigo. É aqui que está o roteiro de vida. E que eu preciso tomar muito cuidado para não me tornar religioso. Eu preciso ser espiritualista. A diferença básica de espiritualista para religioso é que o religioso só se preocupa com horários, roupa, onde vai, que leu 70 páginas, já li a Bíblia 10 vezes. O espiritualista pensa assim: como está a minha relação com Deus? O que isso tem feito de diferente na minha vida, na minha história? Esse é espiritualista. Esse chega mais rápido nos céus e vai chegar mais rápido, vai ter mais rápido o encontro com Cristo. Eu não tenho dúvida que esse, quando Cristo voltar, ele vai rapidinho. E muito religioso vai ficar por aqui. Palavras finais, eu quero chamar de doutora, porque no instituto eu chamo de doutora, mas é pastora Andréa. Eu acho que, para a gente finalizar, é dizer mesmo que a gente precisa ficar alerta, né, contra as ciladas do diabo, mas não é com medo. Porque quem garante a nossa vitória é Cristo. Sozinho a gente não vai. Então, assim, ou a gente busca estar o tempo inteiro na presença, busca estar pedindo a Ele todo o tempo que Ele tenha misericórdia, que Ele esteja conosco, nos esvaziando de nós mesmos, de todo orgulho, tirando tudo o que não presta, que não serve e que não agrada ao Senhor, para que a gente tenha uma vida com Ele. E aí sim, a gente vai lançar fora todo medo. Porque o Senhor, Ele que vai garantir a nossa vitória. É em Cristo que a gente vai ser mais do que vencedor. Sem Cristo a gente não vai, não. Tem alguns louvores que eu gosto que falam bem sobre isso, né? Até que tu tá no ponto aí? Não, é o que eu pensei agora que a vitória a gente só consegue através de Cristo, é um outro louvor. O que eu tinha escolhido pra gente finalizar foi que ruja o leão, porque a gente falou aí de leão. Leão de Judá só existe um. O diabo, mais uma vez, ele quer nos enganar. Então ele ruge, ele faz o alvoroço todo, porque ele tem poder, mas ele não tem poder maior do que o nosso Deus, que é o Todo-Poderoso, né? Então, enquanto a pastora está pegando aqui, eu quero dizer o seguinte: o campo que Satanás está mais atuando nos últimos tempos é na igreja, viu? Não fique achando que é no mundo, não. No mundo as coordenadas já foram feitas, já existe os ministérios dele, dado a cada um, os gerentes, os encarregados por zona, tudo muito bem administrado. Agora eu estou vendo a igreja se perdendo. O louvor fala isso. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Ou seja, a gente não precisa ter medo. A gente precisa ter perseverança, resistir ao diabo e ele vai fugir de nós. Mas como que ele vai fugir de nós? Amém. Se nós estivermos conectados. Antes de botar a música, se inscreva no nosso canal do YouTube, que as lives vão começar pelo YouTube, tá? As lives vão ser pelo YouTube. Ministério Casa do Oleiro. Aqui a gente tem uma proposta de todo mundo do barro sair como vaso. Todo mundo aqui é barro indo para vaso, né? E também no Ministério Casa do Oleiro no Instagram. Amém. Vamos ouvir aqui. Aí. A pastora Andréa vai orar durante... A gente vai encerrar agora, viu? Beijo no coração. Fique mais um pouquinho orando com a gente. Aí, ó. Meu Deus e meu Pai, santo é o teu nome. Quero te agradecer, Pai, por esse momento, por esses ensinamentos, pelo teu toque, Pai.
e que o Senhor nos guarde, continue nos dando direcionamento, Senhor, para que nós possamos, Pai, continuar na Tua presença. Espírito Santo de Deus, nos enche, Pai, nos livra de todo mal, nos fortalece, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai, toma nossa família nas Tuas mãos, guarda, Pai. Livra-nos, Senhor, de todo mal. Toma cada um que está aqui, Pai, presente, participando nessa live. Que todo mal caia por terra pelo poder que há no sangue de Jesus. Tá aqui, pastor. Em nome de Jesus. Amém. Aqui, ó, que ruge o leão. Que ruge o leão. E que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. É muito lindo esse louvor. Muito lindo. Gente, Deus abençoe a todos vocês, todos nós. Uma segunda-feira de paz. Somos guerreiros, viu? Uma semana abençoada. Aí, ó, sob o trono de justiça haverá um rei. Eternamente haverá um rei. Deus abençoe a todos vocês. Voltará para governar as nações em amor. Que ruja o leão. Tchau, E que a terra tchau. estremeça. Beijo. Diante da majestade de Jesus. Ruja o leão.